Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar uma sequência de vídeos mostrando cada uma das particularidades de cada uma das formas de uso do MyFaith Vision. Hoje nós vamos começar mostrando aqui as particularidades da Bíblia, né? De todas as buscas e todos os detalhes que podem existir aqui na exibição da Bíblia. Embora possa parecer pouca coisa, mas vocês verão que tem bastante coisinha aqui na busca, nas buscas e nas formas de exibição. Bom, primeira coisa, quando nós chegamos na tela para buscar algo na Bíblia aqui, ele já se posiciona em busca por referência, onde eu começando a digitar a minha referência, ele já vai preencher e passar para a próxima parte. Por exemplo, se eu quisesse aqui João 3,16, que eu começar a digitar João, J-O-A, mesmo sem o tio, ele já preencheu João. E aí, bom, eu coloquei 3, Enter, 16, e ele já me selecionou o meu versículo. Para eu exibir, basta eu clicar em exibição de um telão apenas. E o acompanhamento pode ser feito, né, o acompanhamento do versículo bíblico, pode ser feito clicando nas setinhas, para frente ou para trás, ou usando as teclas do teclado, os direcionais do teclado, direita, esquerda, ele vai seguir a mesma função que essas duas teclas, ou para cima e para baixo também segue a função dessas mesmas teclas. Então você consegue acompanhar, né? Vou posicionar o mouse aqui e estaria acompanhando aqui pelo meu teclado. Como vocês veem, os versículos vão sendo mudados. O que vocês estão vendo aqui é a mesma coisa que está sendo exibida no meu telão, ok? Então, a busca de um versículo simples e a exibição é feita dessa forma. Bom, digamos que você está no meio de um acompanhamento ou alguma coisa e o pregador agora te solta um versículo, solta alguma coisa e você tem que buscá-lo na sua Bíblia, né? Então você quer realmente achar esse versículo na Bíblia, né? E você vai fazer uma busca para tentar localizar esse versículo. Digamos que ele fala lá, Jesus chorou. Bom, na verdade vamos definir o seguinte: existem diversos métodos de busca, alguns muito rápido e alguns um pouco mais demorado. E a única setagem que eu tenho é busca exata para parar na busca rápida, tá? Então vamos lá. Se eu colocar aqui Jesus chorou, por exemplo, e mandar buscar, você vai ver que ele me localizou aqui 3 versículos na Bíblia, 3 partes da Bíblia onde eu tenho Jesus chorou. Eu quero essa daqui, já trouxe ela para exibição e mandei ela para o telão, ok? Então, o que aconteceu quando eu coloquei Jesus chorou? Ele foi na minha primeira versão de Bíblia, a versão que eu determinei como minha versão principal, tentou localizar nessa versão o texto Jesus chorou. Como ele localizou dentro da minha versão alguns versículos, ele me trouxe aqui. Essa busca foi internamente e exclusiva na minha própria versão de Bíblia. Digamos que eu colocasse um texto agora que não está dentro dessa versão de Bíblia. Vamos lá, eu separei alguns versículos aqui e alguns textos, né? Se eu colocar esse texto aqui, por exemplo, para que vocês não sejam, ele não vai ser localizado dentro da minha versão de Bíblia. Imediatamente ele vai procurar na segunda versão ou em todas as outras. Vamos lá. Não localizei na minha versão, você vê que demorou ligeiramente um pouquinho mais e já buscou na outra versão. Você vê que ele localizou aqui, ó, exatamente esse trecho na minha NVI, tá? Ok? Para que vocês não sejam, porque na minha versão seria para que não sejais. Então ele buscou na minha versão e buscou na NVI, ok? Bom, digamos agora que que eu vá buscar um texto que não esteja nem na minha versão e nem na NVI. Se eu colocar, por exemplo, esse texto aqui, não julgueis os outros para vocês não serem julgados, e mandar buscar, ele vai buscar na minha versão, buscou na NVI, e aí não encontrou em nenhuma das duas, encontrou na NTLH exatamente esse texto. E já trouxe na minha ARC a mesma versão, mas não alterou nem qual é a minha versão principal, nem qual é a minha versão de comparação, ok? Ele apenas trouxe esse texto para que a gente pudesse fazer essa busca.
Bom, eu ainda teria outro tipo de busca. Digamos que agora eu não esteja buscando, mas eu não encontre em nenhuma das minhas versões de Bíblia o que eu vou colocar aqui. Então o que ele vai fazer quando ele não encontrar em nenhuma das versões de Bíblia? Bom, ele buscou em todas as versões, não encontrou, e aí ele fez uma busca por combinação de palavras. Ele procurou a palavra Cristo, mais a palavra Senhor, mais dos, mais vivos, e assim sucessivamente, todas as palavras. E aí ele fez essa localização. Encontrou todas as palavras, ó, Cristo, Senhor, dos, vivos e dos mortos aqui. Então ele encontrou todas essas palavras em um mesmo versículo e o trouxe para mim. Romanos 14, 19. Então ele fechou aqui mais um tipo de busca. Bom, eu posso também fazer busca por uma similaridade. Vamos lá, vamos colocar aqui. Não julgue para não serem para que não te julguem. É uma busca. Agora vocês viram que a busca ficou um pouquinho mais demorada, né? Beleza. Ele demorou mais porque ele não encontrou em nenhuma versão, nem por assimilação de palavra, e ele teve que fazer uma busca por similaridade, mas trouxe. Tá? Você vê que em nenhuma das duas versões eu tenho essa palavra julgarem, por exemplo, não julgue para não te julgarem, mas ele buscou pela similaridade e chegou ao mesmo versículo. Não julgueis para não serem julgados, né? Que é no fim é o mesmo versículo. Ele está aqui, vamos posicioná-lo aqui, e a busca foi feita. Bom, se vocês quiserem interromper, falar, olha, eu não quero fazer essa busca toda, né? Então, digamos que eu faça uma busca, mas eu pare na busca mais rápida possível. Por exemplo, se eu colocar aqui, escândalo ao irmão e mandar buscar, vocês vão ver que ele me selecionou aqui 4 versículos. Mas eu queria era uma busca exata mais rápida ainda. Eu marquei o tique, busca exata. Ele vai me trazer só o versículo que tenha exatamente esse trecho. E parar nele. Vê que ele nem me trouxe aqui os outros versículos que teriam. Ela foi a mais rápida. No momento de culto eu não quero isso tudo, porque isso me trava alguns segundos aqui no meu processamento e me atrapalha, mais me atrapalha do que me ajuda. Marcou busca exata, ele para na primeira. Bom, eu ainda tenho uma outra opção. Uma busca por uma pergunta direta. Digamos aqui, que eu faço uma pergunta para o aplicativo. Quem estava com Jesus na transfiguração? E mandar buscar essa pergunta. Ele não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia, nem por similaridade, nem nada aproximado a isso. Ok? Está fazendo a busca e ele me trouxe a resposta para essa pergunta. Veja bem, que a resposta está aqui, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João. Não tem nada, nenhuma dessas palavras aqui. Mas é a resposta para a minha pergunta. Quem estava com Jesus? Pedro, Tiago, João, seu irmão. Né? Conduziu a um alto monte. Ok? Essa é onde começa o Monte da Transfiguração. E já trouxe a minha resposta aqui. Isso porque eu uso a mesma engine do Google para fazer esse tipo de busca. Tá? E eu ainda teria uma última nuance, né, um último detalhe sobre isso. E se eu digitar errado, o que acontece? E mandar buscar. Digamos que eu coloquei aqui Jesus chorou. E mandar buscar. Ele vai tentar buscar, sei lá o que. Não vai encontrar, vai fazer as outras buscas. Ele mesmo mudou para Jesus chorou. E trouxe aqui o versículo Jesus chorou. Ok? Essas são as minhas buscas aqui. Eu ainda tenho um último detalhe. Vamos lá. Eu tenho 2 versões de Bíblia. Minha versão principal e a minha versão de comparação. Para que isso serve? Digamos que eu seleciono um texto aqui, Eclesiastes 9:10, por exemplo. Eclesiastes 9:10. Tudo que você fizer, faça bem feito, né? Faça com sua ocupe com o seu melhor esforço possível. O pregador, ou quem está trazendo um versículo bíblico,
Fala, na minha versão, na versão de vocês fala assim, na minha versão fala assado. Aí você fala, puxa, qual será a versão que esse cara está usando? Aí lá, você ouve uma palavra que ele falou, qual é a palavra que ele falou lá? Ele falou projeto. Eu coloquei aqui em cima, na busca por texto no versículo. Quando eu coloquei aqui projeto, ele me selecionou 7 versões de Bíblia que tem a palavra projeto nesse versículo. Veja bem, ó, todas elas vão ter a palavra projeto dentro desse versículo, o que me permitiria, por exemplo, localizar esse versículo. Talvez alguns pregadores vão usar uma outra versão ainda, digamos que em vez de projeto ele usou a palavra aqui engenho, que é a mesma coisa que projeto, né? Eu vou engenhar alguma coisa, vou projetar alguma coisa. Ok, ele me trouxe aqui 2 versões de Bíblia que tem a palavra engenho, né? Não há obra nem indústria, né? Não há projeto, não há engenho, nem engenho, entendeu? E aí o próprio programa me selecionou qual a versão que esse pregador estaria usando de Bíblia, né, se coincidir com uma dessas 17 que a gente tem aqui no programa, que ainda assim pode ser que ele tenha uma outra versão que a gente não conhece, né? Bom, uma vez que eu selecionei qual a minha versão e a versão que está o pregador, de que isso me adianta, né? Eu vou projetar as duas, porque aí as pessoas que têm um hábito na sua igreja de ouvir sempre a mesma versão de Bíblia, tipo na Assembleia de Deus, tudo que se faz na Assembleia de Deus é na RC, na Almeida Revista Corrigida. Isso porque as publicações da casa da CPAD sempre remetem à RC, Revista de Escola Dominical, livros, sempre vem na versão Almeida Revista Corrigida. Então, seria meio incomum eu projetar outras versões de Bíblia no meu telão e as pessoas têm uma Bíblia aqui e falam, opa, não é o que eu estou vendo aqui. Uma leitura responsiva, por exemplo, que é um hábito muito grande na Assembleia de Deus, o pregador lê, o dirigente na leitura introdutória lê um versículo e a igreja lê outro. Então eu tenho que estar na mesma versão de Bíblia para todo mundo ler igual e não haver uma confusão ali. Então eu projeto sempre na ARC para todo mundo. Mas o pregador veio com uma outra leitura e aí a gente quer projetar as duas. O que a gente faz? Clica nesse íconezinho e ele vai projetar tanto a minha versão na ARC quanto a versão que o pregador está lendo na SBB, por exemplo, Sociedade Bíblica Brasileira. Então tá aqui, ó, em suas anuâncias. Digamos que eu coloque aqui Produção Brasileira e aí, opa, tá aí todas as versões. Então você consegue projetar tanto a Bíblia na versão na sua versão comum, quanto na Bíblia de comparação, que é o que o pregador está lendo naquele momento. Ok? Bom, esses são os detalhes dos tipos de busca que o programa oferece para a gente aqui, né? Todos esses tipos de busca diferenciados aqui. Estou projetando e quero alterar meu fundo, né? Quero alterar letra, está pouco visível ou alguma coisa. Então vamos lá às alterações. O que eu tenho aqui? Eu tenho, no meu caso, eu setei para vídeos e tenho aqui as miniaturas dos meus vídeos. Eu quero projetar em alguma delas, é só dar um clique, já mudou aqui e já mudou no telão. Tá? É bem simplesinho, não tem que ficar pensando muita coisa e sempre fica guardado, o programa sempre vai voltar na última versão que você, no último que você projetou, se esta seta aqui estiver apontando para cá. Se tiver simplesmente assim, eu vou mudar só no meu telão, tá? Eu mudo no meu telão, mas quando eu voltar à Bíblia novamente, a próxima busca ou a próxima coisa que eu fizer na Bíblia, ele volta na minha que estava setada a gravação. Tá? Para cá é gravação, apenas no software, e para cá é exibição no telão. Ou aqui no meio, as duas coisas. Tanto gravo quanto exibo no telão. Ok? Quero mudar minha fonte. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais visível. Quero mudar minha fonte. Só um cliquezinho aqui. Quando eu mandar, já exibiu no telão. Vamos pegar uma fonte bem exótica aqui. Sei lá, Digital SF. Ok? Falar bem diferenciado. Texto digital. Então, é um cliquezinho só
você muda. Deixa eu voltar para minha fonte, que eu gosto dela porque ela é bem visível de qualquer formato. Ok, Callisto MT. Bom, dependendo do meu fundo, vamos lá, vamos mudar para um fundo de imagem aqui, vamos ver se eu tenho... Não, melhor, eu vou colocar uma cor chapada. Digamos que eu quisesse colocar uma cor aqui no meu telão e ela ficou meio clara, um amarelo aqui. Nossa, ficou horrível porque ficou pouco proporcional. O que eu faço? Eu dou um cliquezinho aqui e vou mudar de tudo branco para preto, onde está branco para preto, e ele ficou mais visível. Legal, ficou mais visível. Como eu não precisava nem ter essa borda aqui. Eu quero tirar a borda, mudei aqui para 0, já estou sem borda. Eu quero uma borda mais grossa ainda, mudei para 3, o borda 3. Ok? Tudo em um cliquezinho apenas. Ok, gente? Tá, por que esse alto está aqui? Esse alto é o tamanho automático. Digamos que eu coloque aqui fonte 30, quando eu for navegando entre os versículos, vocês veem que ele não coube. Ah, beleza, eu vou diminuir aqui para fonte 20, então para caber tudo. Aí ele fica aqui, quando eu estou navegando, hora ocupa tudo, hora não ocupa tudo, fica meio ruim, né? Então se eu colocar o automático, o que acontece? Ele sempre vai se esforçar para preencher a maior área possível e nunca exceder o tamanho do telão. Ok? Se temos um versículo pequeno, as letras ficam maiores, facilitando a leitura. Se temos um versículo maior, ele diminui as letras. Então esse automático aqui executa essa função, ok? Aqui é a cor de borda e cor de fonte. Vocês viram que aqui inverte as duas. Exibir referência e versão seriam justamente exibir a referência bíblica, né, Eclesiastes 9:10, e a versão da Bíblia. Digamos que eu não queira exibir a minha versão de Bíblia aqui, quando eu for, ó, Eclesiastes 9:13, e aí eu não mostro em qual versão eu estou mostrando. E se eu não quiser exibir a referência, ele vai mostrar o versículo, mas não vai mostrar a minha referência, aumentando um pouquinho a minha fonte que vai para o telão. Ok? Aí eu vou conseguir exibir alguma coisinha a mais, porque tenho mais espaço no telão, mas eu gosto da referência e da versão bíblica. Isso me deixa mais confortável para que alguém queira saber ou não precise perguntar quando estiver vendo de lá. Beleza, gente? Seriam essas as funções aí para exibição da Bíblia. Tá? Vamos inverter aqui e voltar para o meu padrão. Afinal de contas eu gosto de deixar ele assim. E essas aí são as vertentes, as similaridades, sei lá, busquei adjetivo demais, para minha exibição da Bíblia. Dúvidas, administração, suporte. Você vem aqui, escreve sua dúvida aqui, manda mensagem pra gente, beleza? Enviar. Mandou pra mim, eu vou receber aqui, vou dar uma olhadinha e vou tentar responder. Não é instantâneo, eu não fico olhando isso o tempo todo, mas vou responder o mais rápido possível, ok? Show, aqui você identificaria quem está falando, para aparecer aqui, em vez de cliente, aparecer seu nome, e enviar, e a gente vai estar respondendo suas dúvidas. Ou via o e-mail de suporte, tá? Tá aqui, suporte@myfaithvision.com. Mandou e-mail pra gente, e a gente procura responder também. Tá bom, gente? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo videozinho.